iniciar esse momento, em primeiro lugar, agradecendo a presença do pastor Luiz Carlos. Por favor, coloque-se em pé. O pastor Luiz Carlos foi pastor aqui há muito tempo atrás. Ele será o pregador desta noite. Ele é pastor da Igreja Batista da Família Higienópolis, São Paulo. Ele está acompanhado da sua esposa Sara e das suas filhas Ana Lídia e Júlia. Elas estão aí? Sara? Está por aí. Ah, lá atrás. Todos sejam bem-vindos. Ok, por favor, coloque-se em pé. Deus é um Deus exaltado. E Ele, na sua soberania, chamou um povo. Nós somos o povo eleito de Deus por causa do sangue precioso do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para celebrar a Deus pelos 90 anos desta igreja. A igreja que o Senhor Jesus comprou com seu precioso sangue. Nós estamos aqui nesses 90 anos porque o Senhor Deus tem nos sustentado com a sua graça e o seu amor. Por isso, nessa noite nós vamos cantar ao Senhor. Venham, cante ao Senhor com alegria. Vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Com ações de graças, entremos na sua presença. Porque Ele é Deus, acima de todos os outros deuses. Ele é o nosso Senhor. Por isso, nessa noite, nós vamos exaltá-lo. Graça e paz. Som. Que noite maravilhosa. Que oportunidade única que temos. Quão grande tem sido o Senhor, que nos sustentou até aqui. Louvado seja o seu nome. Por isso, adoramos e exaltamos ao seu nome. Exaltamos a sua presença. Ele está neste lugar. Vamos cantar juntos. Reunir
A igreja pode se sentar, por favor. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Pai Santo. Diante do teu nome, na tua presença e para a tua glória, é que nós nos reunimos nesta noite, Senhor. E o clamor do nosso coração nesta noite é que o Senhor receba toda a glória. De maneira especial, ó Pai, nessa noite o nosso coração se enche de alegria, porque estamos aqui, ó Pai, pela tua glória, por causa da tua glória. Ó Deus, a história desta igreja, Pai Santo, nós louvamos o teu nome, porque aqui tem sido escrita a história da vitória do teu Filho. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque é a tua glória, Senhor Deus, que tem brilhado nesta cidade. É a tua glória, Senhor Deus, que tem alcançado tantas vidas nessa história já longa, Pai Santo. E ó Deus, nós louvamos o teu nome porque nos alegramos diante do Senhor, pela bênção, pelo privilégio, pela graça de fazermos parte da tua história, da história do reino do teu Filho e da história desta igreja, Senhor. Nessa noite então, ó Deus, nós nos alegramos na tua glória e entregamos a ti toda a glória, porque somos tão imperfeitos, porque somos tão limitados, ó Deus, somos tão insuficientes, mas essa história tem sido a história da tua suficiência, Pai Santo, do poder da glória do teu Filho, Pai Santo. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E assim então, ó Deus, o nosso clamor nesta noite é que essa noite possa alegrar acima de tudo o seu coração, ó Deus. Que a glória seja dada somente ao Senhor, ó Deus. Porque aqui está, ó Pai, a herança do teu Filho, o povo que se chama pelo teu nome, ó Pai. E diante da tua presença então, nós nos alegramos e clamamos, ó Deus, que a tua presença possa nos encher, possa encher este lugar, e toda homenagem, todo louvor, toda exaltação seja dirigida somente a ti. Tu, ó Deus, que és o Senhor da história, teu é o reino, tua é a graça. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, que ofertamos a ti no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. 80 anos, 90 anos, é aquilo que estamos celebrando aqui, quase um século de histórias e memórias daquilo que o Senhor tem tecido, costurado na história desta igreja. E certamente para mim, uma alegria enorme poder celebrar o Senhor, cultuar o Senhor, festejar o Senhor nesse dia, nesses 90 anos. Aqui nesta casa, onde foi a nossa casa por 9 anos. 9 anos de história, 9 anos de risos, 9 anos de lágrimas, mas 9 anos de desafios e vitórias incontáveis na presença do Senhor. É uma honra e uma profunda emoção estar aqui diante dos irmãos. Agradeço desde já o privilégio que pastor Gessé me concedeu nesta noite. E o meu desejo, a minha oração é que seja um momento onde nós iremos celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo. Celebrar a vida que temos em Cristo. Nesses 90 anos, esta igreja foi marcada por testemunhos de fé. Ela foi um farol nesta cidade, refúgio para corações aflitos, lares colocados em ordem por tantas famílias. Pude ver de perto o Senhor escrevendo a história de tanta gente aqui, que foi transformada ao longo destes 90 anos, ou pelo menos do pouco que o Senhor me permitiu partilhar dessa história, aqueles 10%.
Mas se pudesse resumir a história desta igreja em uma única palavra, qual seria esta palavra? Resiliência? Permanência? Comunidade? Ou até mesmo celebração? São palavras belas, válidas, mas a verdade é que no centro de toda esta história, desde a sua fundação, de todas as celebrações, na superação de cada desafio, sempre teve uma pessoa por trás de todas as coisas. Por isso, se pudesse resumir esses 90 anos da história da Igreja Batista Celebração, a história de Cristo nesta comunidade. A história de Cristo. Cristo foi a âncora dos tempos de tempestade. Cristo foi o pão que sustentou a caminhada. Cristo foi a luz que iluminou os caminhos. Guiou os passos. Por isso ele é o centro da nossa celebração nesta noite. Por isso eu quero convidar você que trouxe a tua Bíblia, a abrir lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2, quero ler com vocês o versículo 8, que será o versículo da nossa meditação breve nesta noite. Mas para que o nosso coração, a nossa mente, compreenda melhor as Escrituras e o verso que compartilharei com os irmãos, eu quero ler desde então o primeiro verso, 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso de número 1, diz assim a porção da palavra de Deus para nós nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os sofrimentos, meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, senão competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Verso de número 8, o verso da meditação nossa nesta noite. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mais uma vez, o verso 8, para o nosso benefício, orando para que esta palavra seja cravada no coração de cada um de nós, nesta noite, nesta celebração. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo. Você pode pregar junto comigo nessa noite, repetindo esta frase do apóstolo Paulo? Lembre-se de Jesus Cristo. Mais uma vez, lembre-se de Jesus Cristo. Paulo aqui está escrevendo a Timóteo em meio a uma perseguição, em meio a dificuldades, e nesta sua última carta, a qual o escreveu, prestes a ser martirizado. E no capítulo 2, Paulo chama a atenção de Timóteo para alguns aspectos da dinâmica da vida cristã e dos desafios que está diante dele, ao inclusive conduzir ao ser pastor de uma igreja, a igreja de Éfeso.
Paulo chama Timóteo, no verso 1 que lemos, a perseverar. Fortifica-te, persevere na graça do Senhor. Depois diz, suporte os sofrimentos como um soldado de Cristo. No verso 3. No verso 5, corra como atleta. No verso 6, trabalhe como lavrador. Depois de tudo isso, vem o centro de todas as coisas. O âmago da sua mensagem. Aquele cerne que ele diz de maneira tão enfática para Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Depois de tudo isso, depois de tudo que havia dito, na sua caminhada com Timóteo, ele diz, lembre-se de Jesus Cristo. A fé de Timóteo, a perseverança da igreja, a missão de Paulo, tudo isso tinha um significado, um propósito, que tomava um significado muito maior. Nesse único ponto, lembre-se de Jesus Cristo. Assim também, na Igreja Batista Celebração, aqui em Bragança Paulista, 90 anos de história, só se explicam porque Cristo foi o centro de todas as coisas. E por isso a mensagem, a palavra de Deus para nós nessa noite, nos dá um lembrete, uma exortação, mas também uma palavra de conforto e de ânimo. Lembrem-se de Jesus Cristo. Lembrem-se de Jesus Cristo. Primeiro, Cristo é a história. Cristo é a história. Nesse mesmo verso, lembre-se de Jesus Cristo, a ideia dessa palavra no grego antigo, não apenas uma lembrança em um momento particular, momentâneo, pontual, mas aquela insistência, a perseverança de manter sempre em mente Jesus Cristo. Essa ideia, essa força, mantenha isto sempre em mente. Traga continuamente à tua memória. Quem? Jesus Cristo. Não apenas uma lembrança emocional, mas um ato consciente e constante de me lembrar de quem? De Jesus Cristo. Para perseverar até o fim, nos bons e maus momentos, não podemos perder de vista Jesus Cristo. Mas à primeira vista parece que esta palavra de Paulo a Timóteo para nós nessa noite fica meio no ar. Como assim lembrar-me de Jesus Cristo? Será que é possível esquecê-lo? John Stott, num dos seus livros, diz assim, a memória humana é notoriamente instável. É possível, inclusive, na própria história, esquecer-se do próprio nome. E a gente sabe de algumas situações onde isso aconteceu. Israel, o povo de Deus, perdeu a sua memória espiritual e por isso desceu aquela estrada sombria da idolatria e da infidelidade. Da mesma forma, quantas vezes a igreja de Jesus Cristo se esqueceu do seu chamado, da sua missão e da centralidade de Cristo na sua vida. Isso não é novo. Isso acontecia já na época de Paulo. E por isso o conselho que ele deu a Timóteo foi, lembre-se de Jesus Cristo. E o conselho da palavra de Deus para nós nessa noite é exatamente esse. A história da igreja não é sobre seus líderes, sobre programas, sobre prédios e sobre conquistas e vitórias ao longo dos anos, mas sim sobre Cristo agindo em cada geração. É a história de Cristo sendo narrada através da igreja e na vida dos irmãos. É por isso que Paulo diz, lembrem-se de Jesus Cristo. Temos tantas coisas a nos lembrar na história da Igreja Batista Celebração ao longo desses 90 anos. Talvez você não tenha participado desses 90 anos. Mas como eu, de uma pequena fatia desta história, temos muito a dizer, temos muito a nos lembrar. Quem sabe essa noite, em conversas e ainda na dinâmica da nossa celebração, teremos essa oportunidade de lembrarmos de tantas coisas maravilhosas que vivemos aqui como igreja. Mas o conselho de Paulo para nós nessa noite, sobre tudo que você vai lembrar, lembre-se de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa história. A história da igreja é marcada e celebrada na presença de Cristo, porque Ele é a história. A história. Ao celebrar 90 anos, não olhamos para nós mesmos como os protagonistas desta história, mas olhamos para Cristo, o verdadeiro autor, escritor da história desta igreja.
Cristo não somente é a história, mas Cristo é a fonte. Porque Paulo diz, lembrem-se de Jesus Cristo. E depois ele diz, ressuscitado dentre os mortos. Cristo ressurreto. Não apenas uma lembrança da pessoa de Cristo, mas também da sua obra de ressurreição, como prova da vida que Cristo vive e reina ainda hoje, afirmando a pessoa de Cristo, mas também a sua divindade. A ressurreição é mais do que um evento que aconteceu no passado na vida de Cristo, mas fonte de vida presente e garantia de vida futura para aqueles que caminham com Ele. É por isso que Paulo diz, lembrem-se de Cristo, ressuscitado dentre os mortos. O Cristo ressurreto. A igreja sobrevive, a igreja cresce, a igreja floresce, não pela sua própria força, mas porque Cristo vive e vive eternamente. Porque Cristo vivo está. Se vivemos, se nos movemos, é porque Cristo vive. Cristo ressurreto. O Cristo vive. Quando o seu tanque estiver vazio, lembre-se que a cruz está vazia, mas o trono está ocupado, porque Cristo vive. Sem a ressurreição, a igreja seria apenas uma instituição humana, fadada a desaparecer ao longo dessa história. Mas com a ressurreição, ela é o corpo vivo do Cristo vivo, cheio de esperança e poder. Cristo é história, mas Ele também é fonte de vida para a igreja. Por isso, Igreja Batista Celebração, lembre-se de Cristo. O próximo ciclo desta igreja precisa ser vivido no poder da ressurreição. Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. O Senhor da igreja vive e vive eternamente. Como comunidade que oferece vida nova e esperança para todos aqueles que não apenas aqui frequentam, mas para todos aqueles que de alguma forma são tocados pela vida operosa desta igreja. E quando nós apontarmos para outro a esperança que encontramos do Evangelho, nós vamos dizer, e essa mensagem vai ecoar em nosso coração e vai fluir de nossas bocas, lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Cristo é história, Cristo é fonte, mas Cristo também é a promessa. Porque Paulo vai dizer, lembre-se de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Dizendo que Cristo é o cumprimento da promessa que foi feita no passado. Ele é o rei legítimo. É o cumprimento das profecias, porque Ele é o Senhor da história. Ele é a promessa concretizada, descendente de Davi. Não apenas falando da divindade de Cristo, mas também afirmando a humanidade do Senhor Jesus. Quando ele diz, descendente de Davi. Mas Paulo lembra que Cristo não é apenas este Salvador pessoal, mas um Rei eterno que governa todas as coisas, que foi prometido. Na história da Igreja Batista Celebração, quem reinou todos esses 90 anos? Cristo. Por isso, lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. A igreja não é guiada por tendências culturais, por modismos, mas pela autoridade real do Cristo vivo, mas o Rei eterno, que reina e reina para sempre. Lembre-se de Cristo, lembre-se de Cristo. O futuro desta igreja não é incerto. Apesar de tudo aquilo que estamos vivendo e daquilo que, ao olhar para frente, muitas vezes pode até nos trazer temor. Mas Paulo diz, lembre-se de Cristo. Porque a história da igreja está nas mãos do Rei eterno, descendente de Davi. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Quando houver dúvidas, desafios, crises, lembre-se, Cristo está reinando. E nada o abala naquele trono. Lembre-se de Jesus Cristo. Paulo encerra dizendo, lembre-se de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo.
É a própria pessoa de Jesus Cristo. Que Paulo diz que não somente Timóteo, como pastor daquela igreja, mas também a nós aqui em 2025, celebrando os 90 anos dessa igreja, dizendo: lembrem-se de Cristo, porque a vida da igreja gira em torno não de um Cristo morto, que não reina, que não tem poder, que não tem ação, mas do Cristo ressurreto, conforme o meu evangelho, conforme a minha pregação, conforme aquilo que eu tenho compartilhado com os irmãos. Paulo encorajou Timóteo, como lembrete, que ele estava suportando o sofrimento, inclusive quando estava escrevendo esta carta. Como lemos nos versos seguintes, que Paulo, mesmo preso, ele continuava dizendo: lembre-se de Cristo. Não somente Paulo estava dizendo algo para Timóteo naquela carta, mas quem sabe isso ecoando para os seus próprios ouvidos. Preso por causa do evangelho de Jesus Cristo, ele estava dizendo para Timóteo, mas como um eco naquele momento, ele estava dizendo para si mesmo, naquela prisão, naquela situação totalmente adversa, ele estava dizendo: lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Paulo sabia que Cristo é poderoso e suficiente para manter a mensagem do evangelho avançando, apesar da sua prisão. Apesar dele, apesar de Paulo ser quem Paulo foi, apesar das suas viagens, apesar de tudo aquilo que ele já tinha feito, em nome do Senhor. Mas ele diz: não lembre do que eu fiz, não lembre apenas daquilo que eu te ensinei, lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Oponentes podem tentar acorrentar os mensageiros, mas jamais acorrentará a mensagem do evangelho, que é o próprio Cristo. Lembre-se de Cristo. O segredo de uma igreja que chega a 90, 100, 200 anos não está propriamente em seus programas, atividades e ministérios, mas nessas 3 palavras tão simples e tão poderosas: lembre-se de Cristo. Nos próximos anos, quando a jornada parecer difícil, quando a fé for testada, quando o mundo nos tentar desviar, a resposta será sempre a mesma para nós: lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Quando houver dores, lembre-se de Cristo. Quando houver vitórias, lembre-se de Cristo. Quando houver incertezas, lembre-se de Cristo. Se a primeira parte, a primeira jornada, se pudermos dizer assim, acerca desses 90 anos, foi sobre a vida que encontramos e em quem celebramos a vida, qual deveria ser o próximo capítulo dessa história? O que será escrito nos próximos anos, nas próximas décadas, até Cristo voltar e levar a sua igreja? Nesses 90 anos, a Igreja Batista Celebração caminhou, superou obstáculos, alcançou vitórias, mas a caminhada não termina aqui, não termina nessa noite. O próximo ciclo nos chama a ser uma igreja em movimento, uma igreja que continua alcançando pessoas com o evangelho, perdidos, abraçando aqueles que estão necessitados e aflitos e espalhando a esperança. Mas Cristo, se continuar sendo a lembrança, a memória ativa da nossa mente, Cristo será mais do que apenas um guia nesse próximo capítulo, mas Ele será também o destino da nossa história, da história desta igreja. Porque essa igreja caminha guiada por Cristo e está caminhando para onde? Em direção a Ele mesmo. Por isso Paulo diz: lembre-se de Cristo, porque tudo se resume a Ele. A pergunta, talvez para nós, que muitos estão se fazendo, talvez nesse dia, é dizer: para onde agora nós iremos andar? Para onde iremos nesses próximos capítulos? É uma pergunta justa, lícita a ser feita, verdadeira. Mas a melhor pergunta, eu diria, não é para onde nós iremos agora como igreja, mas sim aonde Cristo há de conduzir a sua igreja nos próximos anos. Aonde Cristo há de mover nesse movimento a igreja do Senhor para a sua obra e missão nesta terra, nesta cidade, aonde Deus a colocou.
É por isso que Paulo diz: lembre-se de Cristo. Quando estiverem pensando, programando, sonhando, trabalhando, lembrem-se de Cristo. Não fazemos nada para nós mesmos. Não fazemos pensando e colocando o outro no centro. Fazemos pensando em Cristo. Lembre-se de Cristo. Como já foi dito aqui na oração, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É por isso que Paulo diz: lembre-se de Cristo. Cristo é a nossa vida. A vida em sua plenitude, a vida que transborda, a vida eterna. Lembre-se de Cristo. A palavra de Cristo, a vida que Cristo nos oferece é para ser vivida e compartilhada. Eu preciso lembrar de Cristo não apenas em momentos de ajuntamento e de celebração, mas até mesmo quando formos espalhados, cada um para o seu canto, cada um para o lugar onde Cristo colocou, nós precisamos ali naquele lugar lembrarmos de Cristo. Lembrarmos de Cristo. Não somos apenas uma igreja que existe, mas uma igreja que vive em Cristo. Se você me perguntasse então qual é o segredo para uma igreja que vive os seus 90 anos e que caminha para os 100, 200 e quanto assim, o Senhor permitir a igreja viver, qual é o segredo? 3 palavras. Você poderia dizer junto comigo? Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de que foi Ele que nos uniu. Lembre-se que foi Ele quem nos salvou. Lembre-se que foi Ele que pagou o preço para que aqui nós estivéssemos. Ainda que há sangue e suor de muitos aqui para construir toda esta história. Mas o sangue maior, precioso, para que essa história chegasse até esse momento, foi o sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos nos lembrar de Cristo. É de Cristo, que é o Senhor dessa igreja. E realmente, aquele que deve ser honrado, celebrado e homenageado nessa noite. A jornada de 90 anos dessa igreja é uma prova que a nossa fé não é baseada em tradições, não é baseada em rituais, mas é baseada em uma pessoa que vive. E se fôssemos, talvez, passar o microfone aqui para tantos compartilharem da vida de Cristo e daquilo que Cristo fez na vida, não terminaríamos esse culto hoje? Porque a pergunta que talvez fizéssemos para nós mesmos seria: como posso me lembrar de Cristo na minha própria história? Como posso me lembrar de Cristo na minha família? Como posso me lembrar de Cristo na vida dos meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho, naquele momento, naquela situação tão específica que eu vivi na minha história? E nós vamos, como um coro, um ponto em comum, que certamente poderíamos resumir: Cristo esteve presente. Amém, meus irmãos? Cristo esteve presente. Cristo esteve presente na minha vida, na vida de minha família, na vida agora das minhas 2 filhas. E para muitos, sabem muito bem daquilo que estou falando, da história que foi marcada e conhecida pela esta igreja. Mas sabe o que eu me lembro? De toda essa história, que já se vão aí 13 anos, eu me lembro de Cristo. Eu me lembro do abraço de Cristo através de alguns irmãos aqui. Eu me lembro das palavras de Cristo vinda através de irmãos aqui. Eu me lembro de alegrias e momentos prazerosos que vivi em comunhão com os irmãos, que foram proporcionados por causa de Cristo. É por isso que eu olho para a minha vida e para a minha história, olho para a vida, para a história desta igreja, olho para a vida, para a história de muitos aqui que estou tendo esse privilégio de ver face a face. Eu olho e vejo a história de Cristo. É por isso que a mensagem de Paulo para mim e para nós nessa noite é: lembre-se de Jesus Cristo. E quando nós nos lembramos de Jesus Cristo, alegria, prazer, gratidão, louvor, adoração, reconhecimento fazem parte da nossa celebração. Lembre-se de Jesus Cristo.
Cristo é o centro de todas as coisas. Que o próximo ciclo seja ainda mais glorioso, mais vibrante, mais cheio de vida que Cristo nos oferece. E quem sabe ainda celebraremos outras décadas, não sei, até Cristo voltar, quanto tempo o Senhor há de nos dar. E em alguns momentos pontuais, teremos celebrações como esta, para reconhecer a história daquilo que Cristo está fazendo. Mas eu tenho a plena certeza de quantas celebrações o Senhor nos permitir viver como igreja. Aqui em Bragança Paulista, há uma frase que vai permear o coração da igreja nesta celebração, e é a lembrança de Cristo. Por isso essa palavra não é apenas para os 90 anos, mas para os 91, 92, 93 e assim por diante. A lembrança de Cristo. A lembrança de Cristo. E que maravilha será chegar na idade que o Senhor conceder a esta igreja, com a lembrança de Cristo, e essa igreja continuar celebrando a vida em Cristo. Que maravilha será. Outras pessoas serão tocadas, abençoadas, transformadas. Vidas serão mudadas, famílias serão novamente reconstruídas a partir de Cristo. E teremos muitas novas histórias a partir dessa lembrança. Por isso a minha palavra para os irmãos nessa noite é: lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. No início do século XX, Coreia do Sul, um país pobre, colonizado, marcado por perseguições contra os cristãos, durante uma ocupação na época japonesa. Muitos crentes foram presos, torturados, mortos, porque se lembravam continuamente de Jesus Cristo e decidiram não esquecê-lo em suas celebrações. Depois veio a Guerra da Coreia, 1950, que deixou o país em ruínas, humanamente impossível, tudo parecia perdido. Não havia mais a possibilidade de continuar lembrando-se de Cristo em celebrações abertas. Proibição. Não tinha mais missionários estrangeiros. Não tinha mais abertura para líderes e pastores continuarem missionários pregando o evangelho. Mas a igreja perseverou. Mesmo sem líderes, mesmo sem missionários, mesmo sem os pastores, a igreja continuou se reunindo, se lembrando de Jesus Cristo. Fruto desta memória de Cristo na vida deste país e daquelas igrejas, em poucas décadas, a Coreia do Sul se tornou um dos maiores centros cristãos no mundo moderno dos nossos dias. Segundo o maior país em envio e envolvimento missionário, atrás apenas dos Estados Unidos. Igrejas enormes, gigantes, megas, onde pessoas regularmente, semanalmente, vão até as suas celebrações às 5 horas da manhã para orar na lembrança de Cristo e dizendo uns aos outros: não nos esqueçamos de Cristo. O que Cristo fez? Multiplicou a fé daqueles irmãos. E hoje a igreja na Coreia é uma igreja vibrante. É uma igreja que abençoa. Pelo simples fato. Não porque a tecnologia, hoje que domina o país, isso proporcionou o avanço da igreja. Não porque a condição financeira. Não porque há irmãos, sim, valorosos ali também. Mas porque a igreja tomou uma decisão. Não vamos nos esquecer de Cristo. E se reuniam e diziam uns aos outros: lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Eu fico imaginando como se fosse um eco. Lembre-se de Cristo, lembre-se de Cristo, lembre-se de Cristo. E aquele coro gigante dizendo uns aos outros: vamos fazer isso? Lembrem-se de Cristo. Não, eu não acho que na Coreia foi assim, não. Eu acho que foi um pouco mais forte. Lógico que não nessa língua que eu estou falando. Um pouco diferente, mas mais vibrante. Cristo é o Senhor da tua vida? Você tem histórias com Cristo?
Cristo transformou a tua vida. Nesses 90 anos da Igreja Batista Celebração, você tem o que agradecer a Cristo? Então, honre o Senhor e pregue isso uns aos outros aqui nessa noite. Lembrem-se de Cristo. Mais uma vez, lembrem-se de Cristo. Mais uma vez, lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Não sou o ministro Edmilson, mas eu gostei de fazer o coro aqui. Gostei de reger os irmãos. Eu quero fazer mais uma vez. Me senti confortável nesse momento. Lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Deus eterno, obrigado pelo privilégio que temos nessa noite de nos lembrarmos do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque a história de Cristo não apenas dividiu a história da humanidade, mas ela também dividiu a nossa história, aquilo que éramos antes de Cristo e aquilo que somos hoje em Cristo. Por isso nós queremos dizer, louvado e bendito seja o teu nome para todo sempre, pela obra perfeita, completa, redentiva em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela história de Cristo na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado, Deus, pela história de Cristo na vida desta igreja. Obrigado, Deus, porque isso não quer dizer que as marcas dessa igreja são apenas de vitórias. Tivemos lutas aqui. Esta igreja enfrentou os seus dilemas. Mas obrigado, Deus, porque Cristo foi suficiente. Obrigado, Deus, porque também naqueles momentos de júbilo, de vitória, temos a plena certeza que não foi obra do acaso e não foi obra do esforço dos nossos braços, das nossas mãos, mas foi obra plena e exclusivamente de Cristo, usando a cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado, então, Senhor, pela história de Cristo nessa igreja. Ajuda-os, ó Deus, ajuda-nos a realmente nos lembrar de Cristo a cada momento, a cada celebração, a cada encontro, tudo aquilo que fazemos. E por que fazemos? Fazemos por causa da lembrança de Cristo em nosso coração. Mantenha, Deus, esta memória ativa em nossa mente. Mantenha essa memória de Cristo, ó Deus, essa lembrança de Cristo no coração de cada um dos meus irmãos aqui, no coração de cada membro desta igreja. E que isso, ó Deus, essa frase ecoe, ó Deus, nos corredores, nas conversas, nas orações, nos encontros, quer sejam aqui, quer sejam nas casas, ó Deus. Que a lembrança de Cristo esteja sempre presente. Esta é a minha oração por esta igreja. Essa é a minha oração pelos meus irmãos aqui. Essa é a minha oração, Senhor, reconhecendo também. E se não for Cristo, se não for a lembrança de Cristo, o que mais há de nos motivar, de nos alegrar e de nos dar esperança? Mas obrigado, Deus, porque nós temos uma memória que nos traz esperança. Esperança esta, Deus, que está firmada pela vitória de Cristo. Cristo ressurreto, ressuscitado dentre os mortos. Obrigado, Deus, pela lembrança de que esse mesmo Cristo reina e reina para todo sempre. E tem o controle de todas as coisas em suas mãos, inclusive da história desta igreja. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de celebrar este Cristo nesta noite. Que o teu nome seja honrado. Que o teu nome seja glorificado. Que haja alegria em nossos corações a nos lembrarmos, como Paulo recomendou para Timóteo há tantos anos atrás. Mas essa palavra ainda ecoou no coração da igreja ao longo dos séculos e chega até nós nessa noite. Lembre-se de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. Esta é a nossa oração, na dependência do Cristo ressurreto e que vive e reina para sempre. E é no nome dele que nós oramos. Amém.
lembrem-se de Jesus Cristo. Lembrem-se de Jesus Cristo. Lembrem-se de Jesus Cristo. Colocar em pé, irmãos. Como uma igreja que se lembra de Cristo, nós vivemos em comunhão e adoração. Vamos louvar o nosso Deus. Para louvar ao Senhor, sua glória, o rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, voltou da criação do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Por quê? É forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, voltou da criação do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, voltou da criação do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, 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 o último nosso louvor, nosso louvor. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos.
Leitura da palavra de Deus no Salmo 126, cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos cantar esse hino. Temos por lutas passado. Vamos adorar o nosso Deus com essa canção. Com certeza você vai se lembrar. Vamos cantar com um lindo coro ao Senhor. Vamos lá? Temos por lutas passado, terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. Deus vai poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos irmãos cantar nosso Senhor. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem se esquecido, sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por seu amor temos paz, vida eterna que satisfaz. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos irmãos cantar nosso Senhor, exaltar. Pode sentar. 90 anos, a história é longa, muitos são os capítulos e momentos, mas do ponto de vista de vantagem que nós temos, nós que chegamos aos 90 anos, é importante nos remeter ao início de tudo. Lembrar a história é saber o que você é, o que você pertence, a que luta você foi chamado. Quero ler neste momento a ata de organização desta igreja. 7 de setembro de 1935, às 19h15, um grupo de 14 pessoas se reuniu num salão simples, lá na rua Teófilo Leme, centro de Bragança. E ali, de forma muito consciente, se organizou como igreja. Quero ler essa ata. A grafia é de muito tempo atrás, então uma palavra ou outra tem uma soletração que não é nossa hoje. Mas veja só o que foi registrado naquela ocasião. Ata da organização da Igreja Batista de Bragança, realizada 7 de setembro de 1935, às 19h15, à rua Coronel Teófilo Leme.
cantado o hino 422 do Inário Cantor Cristão, foi dirigida ao Pai Celeste uma fervente oração pelo secretário correspondente do Campo Batista paulistano, Dr. Jaime de Andrade. A reunião foi presidida pelo pastor José Gresenberg e secretariada pelo irmão Getúlio Daniel de Souza. O pastor Gresenberg fez uma exortação quanto à responsabilidade e deveres dos organizados. O Dr. Jaime leu o Pacto da Igreja Batista do Brasil e o pastor Gresenberg consultou os congregados se estavam de acordo com esse pacto, ao que todos aqueceram. Foram lidas as cartas de transferência de membro das seguintes irmãos provenientes da igreja de Suzano: César dos Santos e esposa, Maria dos Santos, Manuel dos Santos e esposa, Isabel dos Santos, Carmele Luquezzi, Mário Sentini, Cipriana Maria de Jesus, José Pelais e esposa, Hortência Pelais, Olímpio Pelais, Conceição Pelais e Odila Pinto, que foram declarados em Igreja Batista de Bragança. Foram também recebidos como membros pela nova igreja os irmãos Getúlio Daniel de Souza e esposa e Carmela Bueno de Souza, provenientes de Socorro. A diretoria da igreja ficou assim constituída: José Gresenberg, pastor, César dos Santos, moderador, Getúlio Daniel de Souza, secretário arquivista, Olímpio Pelais, secretário correspondente, José Pelais, tesoureiro. Ficou encarregado dos trabalhos do púlpito, em caráter provisório, o irmão bacharel em teologia, Antônio Carmo dos Santos. Foi dirigido à igreja um discurso exortativo pelo Dr. Jaime de Andrade sobre Mateus 16, 13 a 18, que muito proveito trouxe aos regozijantes irmãos. Foram os trabalhos encerrados com mais um cântico de alegria e louvor e uma adoração e ações de graças e súplica pela nova igreja. 14 pessoas, valentes e corajosos, mas dependentes do Senhor, iniciaram essa história. Se eles assim fizeram, muito mais podemos nós fazer, se dependemos do Senhor também. Mas naquela noite, duas coisas, entre outras, aconteceram. Uma, eles firmaram o pacto, leram o pacto e concordaram com o pacto. E, em segundo lugar, cantaram o hino 422, que fala de servir ao Senhor, estar envolvido no trabalho do Senhor, e no 422 do cantor cristão, aquele inário que era usado pelas igrejas batistas. Vamos recordar o pacto que foi deles e é nosso também hoje. Pacto da nossa igreja até hoje. Leiamos juntos então. Juntos, tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo, para a glória de Deus, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular e a evitar e condenar todos os vícios,
a zelar pelo patrimônio conforme os valores bíblicos, a educar nossos filhos no Evangelho de Cristo, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Evitar a detratação, a difamação e a ira, sempre e em tudo, visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a gentileza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja com a mesma doutrina bíblica, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Que isso seja verdade na vida desta igreja. Naquela noite, então, cantar um hino antigo, que talvez muitos aqui vão ter que aprender nesta noite. Mas vamos cantar como eles cantaram, um cântico de disposição diante da obra do Senhor, um cântico de compromisso diante da obra do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos nós trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com os seus bons conselhos, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos cantar a última estrofe? Só com piano, vamos ver se aprendemos? Acho que aprendemos. A última estrofe, vamos nós trabalhar, ajudados por Deus. Só o piano e a orquestra vai entrar no refrão, no labor. Vamos lá?
Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, na mansão dos fiéis. O descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, no temor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Oremos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus, o Filho Jesus Cristo, que a presença, a direção, a força, a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, esteja sempre com cada um de nós, esteja com todos nós, esteja com toda a igreja do Senhor na face da terra, nesta noite e nesse dia, e para todos sempre. Amém. Amém. Recordar é preciso. Tome o seu lugar. Vamos recordar um pouco. Vamos ao nosso vídeo. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és
Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aniversário tem que ter presente. Nós temos um presente, não é possível dar para cada um, mas não há necessidade também. Para cada casa. Nós vamos distribuir um presente, um memorial que vale a pena ter. Então, um de cada casa, somente pegando um exemplar. E eu creio que será uma lembrança bem agradável de ver, ler depois. Vamos distribuir, então. Apenas um de cada casa. Se o seu pai pegar, você que é filho, filha, não pegue. Se o seu marido pegar, você que é esposa, não pegue. Então, podemos ter um para cada casa, por favor. Rapidamente, vamos distribuir. É aniversário. E aniversário também tem que ter bolo. Não poderia faltar. Aqui estamos nós com os 90. Vamos cantar parabéns. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar parabéns. Vamos lá. Parabéns. Salva de palmas. Agora, uma grande assoprada de todo mundo e vamos apagar essas velas. 1, 2, 3, vamos. Muito bem. Eu tenho em minhas mãos uma espátula. Bolo de aniversário tem que ser cortado. Ótimo, um belo pedaço aqui. Você quer comer? Lá fora te espera o bolo. Vai na paz e na graça do Senhor. Vou botar 4, ele saltar. 1, 2, 3.